próximos capítulos da novela Contigo Sim, tudo começa logo depois que a Ângela recuperou sua memória, a Samantha foi presa e aí o Álvaro está agradecendo a Deus por ter trazido a Ângela de volta. Ele continua pedindo a Deus que cuide muito bem dela e que ela seja muito feliz. Em seguida, o Álvaro toma rumo de sua vida e a cena muda, vai lá para a Ângela que está com sua mãe recuperadíssima de sua memória. E a mãe dela está cuidando tanto do filho dela, da Ângela, quanto do Leonardo. E depois ela se levanta, se aproxima da Ângela e diz que bendito seja Deus que ela, a Ângela, agora já está de pé. Ângela fica zoiuda e ela continua dizendo que quando viu ela, a Ângela, sem sentido, deitada ali naquela cama, ela ficou muito assustada. Ângela diz que sim, que Deus é muito grande e que ele nunca deixa eles. A Adela concorda com ela e diz que tão pouco também vai deixar aquela menina ali tão linda. Ângela começa a bajular e a Adela diz que essa criança é um anjinho muito linda e que se parece muito com o Leonardo. Ângela diz que sim, que é muito linda, só que ela lamenta como que essa criança vai seguir ali sem a sua mãe, que como vocês já sabem, a Salma nesse capítulo aí, ela já vai estar morta. Ângela continua dizendo que por mais que ela seja pequenininha ali, ela, a Ângela, também entende o que é crescer sem uma mãe. A Adela concorda com ela e diz que sim, que isso é uma grande tristeza. A criança começa a chorar e a Adela diz que acredita que ela está com fome e que vai levar lá para a Nélida para que ela dê de comida, e a Ângela diz que não, que entregue ela para ela, que ela mesma vai amamentá-la. E a Adela fica até confusa, pergunta como assim, você? E a Ângela diz que sim, eu mesma, porque ela vai crescer como a irmã de Josué e vai lhe dar muito amor. Ângela continua bajulando a criança e diz que mesmo que a mãe dela não esteja ali mais, ela, a Ângela, vai ser como uma mãe para ela. A Adela fica muito feliz com a atitude da Ângela e diz à criança que ela não poderia estar em melhor mão se não fosse com a da sua filha, a Ângela. A Ângela então começa a se organizar para dar de mamar, a Adela entrega a ela, ela se senta e diz que pode jurar para ela que ela vai fazer ela muito feliz. E antes de continuar te contando tudo o que vai acontecer na sua novela, peço a você que deixe aí o seu gostei, porque só assim o YouTube vai avisar você todas as vezes que sair um vídeo novo de Contigo Sim, e que assim você vai ficar por dentro de tudo da sua novela favorita. E não esquece de deixar o teu comentário com o teu nome, a cidade ou país que você nos assiste. Agora lá na delegacia, de frente ao juiz, a Samantha está para receber o seu veredito e ele manda ela se sentar. Quando a Samantha se senta, então ele diz para ela tirar essa máscara. Quando ela tira a máscara, ele diz que agora sim esse tribunal está pronto para decidir o julgamento dela. Então ele começa a ler ali aquele processo todo e diz que ela tem orquestrado todo aquele sequestro do menor Josué Gutierrez e que a tentativa que ela teve de matar a Ângela Gutierrez e que também ela tentou de tudo para esconder um fugitivo. Ele então dá a sentença a Samantha que ela vai ter que cumprir em regime fechado 37 anos de prisão. A Samantha diz que não, que isso não pode ser e dá-lhe um tremendo de um grito na cara do juiz. O juiz continua dizendo que ela vai ter que cumprir todos esses anos por ter orquestrado e se envolvido tanto com o Félix quanto com a Mirtz. Samantha, por sua vez, fica desesperada sem saber o que fazer, porque na realidade 37 anos vai levar a vida toda dela dentro de uma prisão. Agora, logo depois de estar no presídio, a Samantha recebe uma visita inusitada, então ela aparece ali e a agente diz a ela que ela tem 5 minutos com a visita dela, ela concorda. Depois, ali mesmo por trás da grade, ela pergunta quem é você e por que você quer me ver. É aí quando a visita se vira e o Geraldo diz, sou eu, filha. A Samantha fica apavorada porque ela acreditava que o Geraldo estava morto. A Samantha começa a se desesperar e diz que como assim que é ele, porque ele está morto porque ela mesma enterrou ele. Ele pede que ela se acalma, pega nas mãos dela, pede para que ela se sente ali e diz a ela que a vida dá muitas voltas.
Ao se sentar, o Geraldo começa a conversar com ela e diz que ela, a Samantha, precisava aprender muitas coisas. Samantha fica abismada ali, sem nem saber o que falar, ao ver o pai vivinho ali na sua frente, e ele continua dizendo que ela precisava ser mais sensível e aprender ali com a vida, porque ela não se preocupava com ninguém, por isso que ele planejou tudo isso e fingiu a sua morte. Samantha fica chorando muito, ele pede perdão a ela, mas que era necessário fazer isso e que o Leonardo foi um dos médicos que ajudou a ele. A Samantha diz que não pode acreditar nisso porque de fato ele estava num caixão e morto. O Geraldo diz a ela que de fato ele estava morto, mas em vida, e que ele não conseguiu encontrar uma forma que ela entendesse e que ele não conseguia encontrar uma maneira de mostrar para ela que ela estava seguindo um caminho errado. A Samantha diz a ele que de fato ela cometeu muitos erros na vida dela, que ele não teve culpa de nada disso. Geraldo continua dizendo a ela que ela nem imagina o quanto que ele está sofrendo quando ele ficou sabendo que ela está em um lugar como aquele ali. Geraldo continua dizendo a ela que ele tinha muitas esperanças que ela não terminasse assim. A Samantha começa a se lamentar e diz que ele tem razão e que ela falou muitas coisas contra ele e que nenhum filho deveria falar da forma que ela falou com um pai. Samantha, muito amargurada, pede ao Geraldo que, por favor, que ele perdoe ela, e ele diz que não há necessidade, mas que ela sim perdoe ele, porque em todos esses anos ele não conseguiu aprender a educá-la. Geraldo continua falando que ele deveria há tempo ter corrigido ela e ter colocado limites, como a própria mãe dela disse que ele deveria ter feito. Samantha chorando muito, e o Geraldo continua dizendo que lamenta muito que tanto ele quanto a Beatriz fica com essa carga ali na sua consciência. Samantha diz que ele não se culpe, porque nem ele e nem a mãe dele tiveram culpa de nada que aconteceu com ela, porque foi ela quem não conseguiu reconhecer o amor que tanto ele quanto a mãe dela tinha para ela. A Samantha começa a se amargurar e conta sobre as histórias que ela escutou e que também agora está presa naquele lugar, e o pior de tudo, que além de estar ali, tem que levar a vida com essa cicatriz para se lembrar de tudo. E o Geraldo pede a ela que ela não fique assim, porque para ele ela sempre será a filha mais linda que ele já teve. A Samantha fica chorando muito e o Geraldo diz a ela que ela não se preocupe, levanta o rosto dela e tira um pouco o cabelo dela de lado e diz que essas cicatrizes não são tão importantes quanto a ferida que fica na alma. Ele continua dizendo que essa cicatriz que ela está levando ali são feridas que ela mesmo provocou com aquele acidente. A Samantha então pergunta o porquê que ele veio ali. Geraldo diz a ela que ele veio ali por ela, porque ele ama ela, ele adora ela e ela é sua filha. A Samantha começa a se lamentar muito e pede perdão a ele e diz que sabe que é muito tarde para pedir perdão a ele, tanto a sua mãe, que agora não está mais entre eles. Geraldo também chorando muito, e a Samantha diz que lamenta muito em todo esse tempo ela ter sido tão soberba. O Geraldo pede a ela que ela se acalme, que não fique pensando nessas coisas. A Samantha diz a ele que não, porque ela precisa falar todas essas coisas e que em toda a sua vida ela procurou cuidar só dela, da imagem dela, e que esqueceu de tudo ao seu redor. Samantha, se lamentando muito, olha para o Geraldo, pega em suas mãos forte ali e pede que, por favor, que ele perdoe ela. O Geraldo começa a alisar sua filha, passa a mão em sua cabeça, pedindo a ela que não se preocupe, porque é claro que ele perdoa ela e que ele está ali para dizer o quanto que lhe ama. Depois puxa ela para dar um abraço na Samantha e confortá-la. Samantha fica se lamentando, dizendo que está sozinha, e ele diz que jamais ela vai ficar só. Samantha pede que, por favor, que ele não abandone, que ele não deixe ela, e ele fala que ele vai fazer o que for possível para tirar ela dali, e quando esse dia chegar, eles estarão ali fora felizes esperando por ela. Samantha abraça novamente o pai, fica muito feliz e diz que agora sim pode se tranquilizar porque ele está vivo, e ele fala que sim, e que muito em breve estará ali fora esperando por ela quando ela for sair, e
diz a ela que fique tranquilo, que ele vai fazer até o impossível para ajudá-la e que nunca vai lhe abandonar. Abraça a Samantha se despedindo e diz que lhe ama muito. Então, como vocês podem ver aí, o final da Samantha vai ser ela terminar presa, e é aí quando eu quero saber a tua opinião, qual grau de satisfação você tem ao ver que a Samantha vai pagar por todos os seus erros. Ela deveria de fato terminar presa ou deveria de fato terminar morta? Deixe sua opinião aí e o seu grau de satisfação de 0 a 10, o quanto que você gostou que a Samantha vai terminar presa. E não esquece de clicar nesse vídeo que está aparecendo para você, porque é mais uma novidade que virá nos próximos capítulos da novela Contigo Sim. Agradecemos a cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.